Olá, amigos. Nós estamos aqui em Campo Grande para mais um videocast e estamos aqui com alguns amigos. Eu sou a irmã Ilha de Fortaleza e nós vamos nos apresentar. Tá? Luciene de Campo Grande. Gilmara, também de Campo Grande. João Eduardo de Campo Grande. Priscila de Campo Grande. Então, vemos aqui que eu estou em minoria, uma nordestina no meio dessa gente, mas estou me sentindo muito bem e nós temos uma conversa sobre alguns versículos aqui do Evangelho de Marcos, mas antes nós vamos fazer uma pequena oração, ok? Então, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te louvamos e te bendizemos por essa grande graça, essa amizade, esse diálogo interreligioso, estarmos aqui ao redor da Tua palavra. Pedimos que abençoe a nossa conversa e que abençoe todas as pessoas que nos assistirão. Assim seja. Amém. Então, vamos pedir a Priscila para fazer a leitura do texto que nós vamos conversar. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 18 a 23. Então disse-lhes: Assim vós também não entendeis? Como compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Muito bem. Então, nós ouvimos aí esses versículos, não é? Que são bem interessantes. Nós estamos aqui entre amigos e num diálogo entre denominações também. Então, eu sou católica, nós temos irmãs que são espírita. Priscila é evangélica de que igreja? Sexta presbiteriana. E você também é evangélico? Também da mesma igreja? Também da mesma igreja. Ok, então muito bem. Então, esse texto foi sorteado, né, para a gente poder conversar. E a nossa conversa vai ser assim, o impacto que o texto causa em nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como que nós atualizamos esse texto, né? Então, aqui nós estamos em uma situação que Jesus conversa com os discípulos e explica que as pessoas, quando fazem as coisas erradas, não é apenas porque elas foram colocadas em um ambiente que pudesse contaminá-los, que pudesse influenciá-los a fazer coisas erradas. Porque esses ambientes, seja de trabalho, seja de escola, de universidade, em diversas situações da nossa vida, nós entramos num ambiente em que nos convida a fazer alguma coisa que não seja muito honesta, nem muito certa e tal. Então, a grande questão é se esses ambientes, se essas situações da vida da gente, se elas nos determinam totalmente, não é? Se nós somos totalmente determinados por elas, ou se elas nos influenciam, nos sugerem alguma atitude errada, mas nós temos condições de nos impor e não ceder àquilo que a situação nos pede, o que o ambiente nos pede, ou se nós, quando somos colocados em alguma situação, não tem outro jeito a não ser fazer mesmo a coisa errada. Então, por exemplo, eu várias vezes ouvi de pessoas que se envolveram na política, que não tinha jeito de estar na política, né, e não se envolver com alguma coisa, alguma desonestidade. E a grande pergunta que eu sempre tive é: mas mesmo que o ambiente pareça totalmente corrupto, mas não pode me determinar totalmente. Eu sempre tenho livre-arbítrio. Então, se eu tiver uma firme decisão de fazer a coisa de modo correto,
sempre eu poderei fazer de modo correto, né? E eu poderei escolher isso e me responsabilizar pela minha escolha. Eu posso, com a minha escolha, até passar por alguns reveses da vida, por alguma rejeição, mas eu tenho que saber que quando eu faço alguma coisa errada, alguma coisa desonesta, porque eu entrei numa situação que me condicionava a isso, se eu fiz, é porque eu escolhi fazer, mas eu sempre tenho a condição de fazer as escolhas, não é? Então, eu não posso simplesmente dizer o ambiente me condicionou. Eu tenho que dizer, o ambiente me sugeriu, mas se eu fiz é porque eu quis. Né? Então, era isso que a gente podia começar por aí, de uma forma bem livre, a gente colocando a opinião da gente, a gente vai vendo como é que isso funciona no nosso dia a dia, etc. Não é? Tá certo? Então, nós poderíamos começar aqui, para você. Quem sabe você não teria alguma coisa para nos dizer? O que você acha do que eu falei? Sim, e é uma lição, né, irmã, que não tem passado nem presente, né? Ela está sempre atualíssima, né? Sempre lendo e ouvindo, né? A gente vai pensando do que já fomos, quando jovens principalmente, né, que é na época da adolescência, da juventude, que a gente tem os maiores ímpetos, né, de fazer coisas erradas ou não. E é aí, como a senhora disse, que a gente se determina, faço ou não faço, sigo ou não sigo. E eu acredito que há sim essa influência, principalmente a influência familiar, né, se os pais ensinam aos filhos estes valores, com certeza eles carregarão estes valores para o resto da vida. Mesmo que lá na frente eles façam coisas erradas, mas em um determinado momento eles voltam atrás, né? E eu me lembro quando minha mãe me falava isso, aqueles conselhos que eu achava tão maçantes, tão errados e tão chatos, né? Mas ela estava certa. Então tudo tem a nossa fase, né? A nossa idade. E então eu fui lembrando da minha juventude, logo depois que meus pais faleceram, mas também me lembrando como mãe e já na condição dos meus filhos, né? O que a gente vai passando. E a gente vê que muitas coisas a gente ensina, mas chega lá na escola, parece que eles têm eles ficam um pouco às avessas, né? Em algumas coisas. Mas, graças a Deus, são coisas pequeninas que eles conseguem enxergar e é que a gente consegue, ainda assim, continuar dando conselhos. O difícil é realmente quando não há esse amparo, nem um amparo espiritual, nem um amparo familiar, em que a criança ou o adolescente, ele se sinta sozinho, né? Mas eu sempre acredito nisso. Eu que me determino, eu que sigo. Mesmo que todos digam não, eu posso dizer sim. Ou ao contrário, né? Mesmo que todos digam sim, eu posso dizer não, porque eu tenho esse livre-arbítrio. Muito bem. E você, o que acha? Ainda um tempinho atrás eu ouvi uma palestra em que um defensor público dizia assim, a respeito daquele ditado, a ocasião faz o ladrão, né? Então, quando a gente está envolvido em alguma situação que é propícia, né, para fazermos alguma coisa errada, por isso nós vamos fazer? Parece que não, né? Mas a ocasião, ela pode revelar o que a gente ainda traz, que precisa ser educado. A causa da intenção dos corações, que Jesus falou. Se eu já tenho a intenção de fazer alguma coisa errada, aí a ocasião vai fazer isso se sobressair, vai aparecer. Né? E essa intenção, irmãos, que a senhora fala, ela é algo que nós, cada um, né, é que conhece bem. Qual é a minha intenção? Às vezes o outro vai olhar um comportamento meu, ou eu vou olhar o comportamento do outro e vou entender aquilo de uma maneira, quando a intenção foi outra. Né? Às vezes até produz um efeito que não é correspondente à intenção, inclusive. Né?
ainda que de uma forma ou de outra pode ter havido, nesse caso, alguma falta de habilidade no comportamento, ou no que se diz, ou no que se fez, né? Mas essa ideia lembra a gente um tanto da coerência, né? O que nós pensamos e o que nós fazemos. Então, o que nos move e o que realmente a gente realiza na vida. Nós vamos nos conhecer muito nessas situações. Elas são maravilhosas, né? É muito útil que a gente possa estar na condição de acertar ou errar. A gente faz escolhas o tempo todo, né? E a gente ter a oportunidade de vivenciar essas experiências é muito útil para a gente se conhecer. Aí eu identifiquei, mas eu fiz isso, mas eu não achava que eu devia fazer assim, eu achava que eu já devia ter me comportado de outra maneira. Aí eu olho para mim, com certeza vou ter outra oportunidade, e eu falo assim, não, na próxima eu quero acertar, né? Porque a gente vai acertando desse jeito, a gente vai aprendendo, né? Tem uma expressão assim, é caminhando que se aprende a caminhar, né? Então a gente vai aprendendo assim. E eu achei muito interessante que tenha sido aberta essa interpretação, esse aprendizado para essa leitura, né? De o que realmente faz mal, né? É o que sai ou é o que... Não é isso? É o que sai ou é o que entra, né? Porque a gente é muito cheio de cuidado e deve-se ter, faz parte do próprio progresso, dos nossos conhecimentos, da evolução. Mas eu falo do próprio alimento, né? Mas quando a mensagem do Cristo, ela é para o Espírito, né? A mensagem do Cristo é para a eternidade, né? Naquela cultura em que o Cristo falou, havia uma preocupação dos judeus muito grande com a questão do alimento adequado. Ainda hoje o judeu tem um alimento kosher, ou kosher, né? Depende de como queiram pronunciar, que são certos tipos de alimentos que ele acha que não é da lei de Deus ele provar, que não são alimentos, no caso. Então ele se preocupava muito com não se tornar impuro por causa de algum alimento. E o Cristo diz que a preocupação fundamental não deveria de que nós podemos nos contaminar com algum alimento. Eles não tinham tanto a noção de ter o colesterol alto, qualquer outra coisa, né, ou a glicose alta, mas eles tinham aquela preocupação em não ficar sem poder fazer os ritos, porque tinham comido alguma coisa inadequada. E aí o Cristo quer dizer o seguinte, é melhor se preocupar com o que sai do coração, não é? Porque isso realmente revela uma contaminação de algo mais sério, como adultérios e assassinatos e invejas e outras coisas que são mais graves para o ser humano, que o atinge de forma muito maior do que se como ou não como carne de porco, ou se como ou não como uma caça, um animal que foi caçado, e que tipo de animal eu como, certo? Então ele chama a atenção para uma preocupação que deveria ser mais deveriam se preocupar com algo mais sério e não com essas coisas que seriam secundárias, não é? Certo? Então eles não têm ainda aquela noção de que nós temos, de que certos alimentos nos causam dano, né? Porque, aliás, esses alimentos que nos causam dano, eles foram criados após esse tempo, né? Quer dizer, os alimentos industrializados é que nos causam mal, né? E não aqueles que os judeus se perguntavam, né? Certo? Então é incrível como ele procura chamar atenção para algo que é mais fundamental, que as pessoas estão se distraindo em costumes, em tradições, não é? E não estão se voltando para o que é principal, que é essa coisa do que eu trago no coração, não é? Porque se eu trago algo no coração e a oportunidade, eu tenho uma oportunidade, aquilo que está no meu coração eu posso até espontaneamente realizar, quando vejo já realizei, porque
a oportunidade já me trouxe à tona aquele sentimento. Então, tem que se perguntar que sentimentos tem, não é? O que é trazido à tona? Quando que as ocasiões estão aí, não é? Quando a ocasião faz o ladrão, né? Jesus não vai nos proteger de não vivenciarmos certas situações em que nós temos que dar o nosso sim para Ele, mostrar a nossa fé. Não vai nos proteger disso, não é? Ele vai deixar que nós vivenciemos essas situações e vai estar conosco fortalecendo o nosso livre-arbítrio para dizer um sim a Ele conscientemente. Agora, dizer assim, eu não deixo a Ilha viver isso, porque se ela viver, pode ser que ela não que ela sucumba, que ela não dê conta, isso aí ele não vai. Não é? Porque é importante para mim, sou eu que amadureço, vivenciando certas situações que me façam dizer sim ao Cristo, não é? Apesar de meu coração estar pedindo outra coisa. É nessa hora aí que eu tenho que demonstrar a minha fé, não é? Os meus valores, não é? Os valores que eu aprendi. Não é isso? Ok, então vamos ouvir aí a voz masculina. Bom, eu acredito que seja teoricamente muito simples isso. Você já acorda. O simples fato da gente acordar já é uma oportunidade de fazermos escolhas. Ou a gente acorda e decide acordar bem, ou acorda e decide lembrar que chutou a cama, que bateu o dedinho no pé da cama de madrugada e transformar isso numa fonte causadora de problemas, causadora de atritos. O que infelizmente é muito comum acontecer. E a gente vê isso. Apesar de teoricamente ser simples, apesar de que a gente sempre acorda e fala, hoje eu vou procurar fazer o meu dia bem. Mas não adianta nós termos essa ideia, nós termos a vontade, se nós não buscarmos antes em Cristo uma estrutura espiritual para que a gente consiga realizar isso. E como que a gente vai conseguir realizar? Isso me faz lembrar um pouco da passagem de Salmo 91, que é aquele que descansa no sombra do Altíssimo. Nenhum mal atingirá. Exato. E a gente pode abrir um pouco mais esse entendimento. Em que sombra que eu estou descansando? Qual é a sombra que eu estou me permitindo descansar? O que eu estou alimentando e o que eu estou deixando que seja posto à minha mesa? Nós fomos criados por Deus para buscarmos espelhamento em Cristo, que é Deus. Nós somos criados e ensinados por Cristo para que busquemos cada vez mais um aprimoramento e um aprofundamento na vida cristã. Não no sentido de religião, mas no sentido de viver o que Cristo viveu, de viver como Cristo viveu. O que deixa aquela minha primeira colocação de que é simples, muito mais complicado. Cristo foi tentado, Cristo ele foi tentado a cometer vários erros, ele foi induzido por várias vezes a se desviar do caminho e permaneceu, sempre firme e forte, buscando aprofundar-se no conhecimento do Pai, buscando aprofundamento no conhecimento de Deus, buscando se encher cada vez mais de Deus e alimentar cada vez mais o seu espírito. Porque a palavra fala, a boca só fala, a boca só põe para fora porque o coração está cheio. E isso só reflete o que nós buscamos viver no nosso dia a dia. As escolhas que nós fazemos, as conversas que nós temos, os locais que nós acessamos, aonde na nossa vida com Cristo a gente permite que Ele acesse
para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos curados. E até que ponto nós nos permitimos essa transformação, essa renovação de vida a cada dia. De fato. Eu acho que coisas nos acontecem. Como nós reagimos a elas é que há a grande diferença. Então, às vezes, a gente pega um ônibus de manhã cedo para ir trabalhar e o motorista mal começou aquele turno dele e ele já está tratando mal todos os passageiros, né? E a gente diz, nossa, que estresse, já é essa hora da manhã, 6 horas da manhã, e é aquele estresse todo. Então, que coisas nos acontecem, agora como que nós reagimos, né? E ali algum daqueles passageiros, fica uma cadeia, porque algum daqueles passageiros já se aborrece também, e já vão chegar no trabalho aborrecidos, já vão descarregar no próximo colega de trabalho, que já vai descarregar num cliente, que já vai... E assim, aquela cadeia, aquela bola de neve vai aumentando, né? Então, coisas nos acontecem e nós temos que ver qual é a nossa postura em relação a cada coisa que nos acontece, a experiência que nós vivenciamos, né? E às vezes nós escolhemos carregar conosco uma coisa mínima e aí vai, diante de outro aborrecimento, já vai aumentando aquilo e vai aumentando e vamos ficando ressentidos e vamos descontando o ressentimento em outro, não é? Então, eu acho que isso aí é fundamental, ver como que nós reagimos ao nosso cotidiano, às coisas boas e às coisas não boas que nós experimentamos ao longo do nosso dia e da nossa vida, não é? E assim a gente vai no dia a dia tomando decisões, fazendo escolhas, e aí sabendo sempre que a nossa escolha ela vai influenciar alguém. Então, se, por exemplo, o motorista dissesse bom dia para cada passageiro que está subindo, né? E ali a gente já viu, nossa, que ele é gentil, né? E ali a gente já diz a gentileza para o outro que está sentado do lado, e ali aquela gentileza vai também se espalhando. E pode amenizar a situação tensa de outra pessoa, não é? Então, acho que essas coisas nós temos que também pensar que não é só nossas escolhas, não é só ter a possibilidade de sempre escolher, não é? Mas é que a nossa escolha também influencia nas outras pessoas. E aí nós vamos acessando sentimentos negativos também dos outros, né? Então, às vezes, um momento de pânico faz estourar uma manada de animais. Um momento de pânico, uma coisa simples, não é? Eu tenho um tio que ele envelheceu agora e está sofrendo muitas das consequências de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Quando foram inaugurar o primeiro estádio de futebol em Teresina, no Piauí, muita gente foi. Então, um helicóptero ia trazer o prefeito, não é? E o helicóptero fez um barulho, assim, quando ia chegar, e as pessoas ainda não estavam vendo o helicóptero. Então, alguém gritou, o estádio está caindo. Aí, aquela multidão começou a correr. Milhares de pessoas, não é? E, então, mataram crianças e outros. Ele ainda hoje tem um problema físico por conta dessa coisa de que alguém disse, o estádio está caindo. Aí foi aquele pânico geral, né, por causa de uma voz que diz, está tudo sendo destruído. Aí não era nada, mas se tornou um grande acidente, né, e que levou pessoas à morte. Então, assim, a gente tem sempre que ter isso consciente, que uma palavra minha, uma atitude minha vai causar algo em alguém. E esse algo pode ser algo muito destrutivo, mesmo que eu não tenha nenhuma intenção, não é? Mesmo que seja, então, tomar cuidado assim como que eu reajo às coisas. Eu reajo entrando em pânico. Às vezes, os meios de comunicação querem nos levar a ter certos sentimentos, ou de terror, ou de entrar em pânico, ou de desacreditar no ser humano, ou de, achar que o Brasil não tem solução, e vários outros tipos de coisas.
né? E ali a gente vai engolindo aquilo ali e vai formando a nossa opinião e vai, né? Então a gente tem que saber assim, eu posso decidir no que eu quero pensar, no que eu quero concluir a respeito dessa informação. Eu não posso me deixar influenciar pelo que os outros estão falando. Eu tenho que escutar um e outro, mas eu tenho que tomar minha decisão. Eu tenho que saber que opinião, eu tenho que formar uma opinião dentro de mim. Eu não posso ir com os outros, né? As pessoas dizem assim, olha tal político, como foi que agiu? É por isso que agora eu não vou ser honesto. Eu disse, bom, eu não sou honesto nem desonesto por causa de nenhuma pessoa, ainda mais desconhecida. E esse senhor aí, nunca vi, né? Só escuto falar da TV e ele não é um modelo de vida para mim. E já que ele agiu assim, agora é que eu realmente decido ser honesto. Então tem gente que diz, de que adiante a gente ser honesto, é por isso que não dá para a gente ser honesto. Olha aí, né? Então, é exatamente o contrário. Eu sempre posso tomar minha decisão, né? E aí? Bom, eu, com essa conversa aqui, eu entendo que existe uma bagagem familiar, né? Existe todos os aconselhamentos da família, mãe, pai, exemplos dos avós, né? Isso tudo vai fundamentando muitas atitudes, né? E também a ocasião, igual ela falou, o que eu vivi, o que eu não vivi. Eu penso que vou ter certas atitudes, mas quando acontece alguma coisa, será que realmente eu vou permanecer ou será que eu vou agir diferente, né? Nós somos uma caixinha de surpresa. Muitas vezes eu já falei, bom, se isso acontecesse comigo, eu agiria dessa maneira. Eu nunca mais falo isso. Porque é sempre diferente, cada um tem sua história de vida. Tem sua história, tem sua bagagem. E quem crê, né, no Evangelho e procura se fortalecer nele, eu acredito que a pessoa já tem grandes chances de tomar a decisão certa, de não se abalar por qualquer, né, acontecimento e se fortalecer e se espelhar em Cristo, né, que foi o que o João disse. Mas tem aquela coisa, nós nos cobramos todos os dias e nos massacramos com tanta cobrança. E aí eu lembro do amor de Deus, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele nos perdoa. E daquele momento que a gente se derrama na presença dEle, Ele faz, como que o João disse, Ele faz um novo dia na nossa vida. E eu entendo assim que dessa maneira a gente vai poder fazer a diferença aonde nós estamos, a diferença na vida do próximo, porque nós somos observados, né? Nós temos um respaldo que é o Evangelho, mas tem gente que não tem, né? Uma vez eu escutei às vezes o Evangelho, a Bíblia, que alguém lê a sua vida. Então eu tomei posse. O Evangelho que fala, toma posse disso, eu tomei posse dessa palavra. E a gente procura viver conforme, né? Somos falhos, igual eu disse, mas temos a chance de fazer um novo, fazer diferente. Concordo muito. Eu vejo assim duas coisas que eu estou me lembrando agora. Primeiro, é Jesus dizendo assim: Pai, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso revela o seguinte: Ele tem uma vontade própria, eu tenho vontade própria, você, cada um de nós temos os nossos desejos, nossos anseios, nossos interesses pessoais, nossas vontades pessoais, individuais, mas
a nossa vontade maior é a que a vontade de Deus se faça. Então, a gente está sempre nessa tensão entre a nossa vontade e a vontade divina. Então, eu acho que Cristo nos ensinou a ser sincero. Pai, eu tenho uma vontade. A minha vontade é não passar por nada disso. Contudo, não se faça a minha, mas se faça a tua. Porque a minha vontade principal, a minha vontade mesmo é fazer a tua, né? E isso aí eu acho que é muito motivador para a gente, né? E a outra é uma passagem que Paulo diz assim, mas eu não faço o bem que eu quero, acabo fazendo o mal que eu não quero. Então também há uma coisa dessa, a gente toma uma decisão. Quando nós fazemos nossa adesão a Cristo, a gente tomou uma decisão para que Ele viva através de nós, para que Ele age através de nós, fale através de nós, né? Mas aí a gente, quando se dá conta, a gente pisou na bola, a gente não fez o gol, a gente não deu certo, né? A gente acabou fazendo uma coisa que a gente não queria, né? Da nossa decisão, quando nós aderimos a Cristo, isso não estava incluído, né? Mas no dia a dia, quer dizer, nós vivemos também uma tensão entre aquilo que nós desejamos ser, que é totalmente de Cristo, e aquilo que nós conseguimos ser no dia a dia. E para isso aí é importante demais a experiência do perdão. A experiência do perdão é tudo, porque como Cristo disse, tudo bem, não deu conta, a próxima vez que você passar por um aperto, você tenta de novo, e de erro em erro, de fracasso em fracasso, a gente chega à vitória, né? De erro em erro, a gente chega a um aprendizado, a gente amadurece, não é? A gente vai caminhando, a gente vai crescendo. Então, quando a gente é jovem, a gente acha que vai dar conta de tudo, tem muitos sonhos, tem uma ingenuidade de que até a respeito da gente mesmo. E aí o tempo vai passando e a gente vai ficando mais consciente, mais humilde, porque a gente vai ficando consciente de quem somos nós, e que sem a ajuda dele a gente não dá conta de andar, a gente não dá conta de fazer nada. E assim, acho que 90% do que a gente consegue vencer e agir é a partir do perdão, sabe? E 10% é um esforço pessoal. A gente se esforça mesmo, mas a gente só dá conta de continuar andando por causa do perdão. E o que eu aprendo com Paulo, através do estudo das cartas de Paulo, é isso. Ele não era um homem preso na culpa, né? Ele tinha agido mal no passado, ele tinha consciência que tinha agido mal, mas o fato dele ter errado não mantinha, eu errei e não andar. Não, ele fez a diferença, ele disse, eu errei, pois eu vou fazer o certo, e ele se percebia agindo errado. Ao longo da vida dele, ele se percebia fazendo o mal que ele não queria fazer, mas ele não ficava preso na culpa, ele experimentava do perdão e continuava perseverante, né? Eu acho que também essa coisa da gente se culpar, da gente... Eu acho que tem dois extremos. Primeiro, a gente não se sentir responsável pelo que se faz, calar a consciência, tentar pelo menos. E a outra é a gente se culpabilizar demais. Então, o que eu tenho que ter é uma postura honesta. Eu errei, eu peço perdão a Deus, e eu vou adiante. Então, você citou o Salmo também, eu gosto do 51, né? Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu fiquei, né, assim, parado. Mas aí depois, não é? O Senhor me dá um coração novo, um coração puro, um espírito renovado, que me faz andar, né? Então, acredito muito nisso, né? A gente erra, e a gente tem consciência de que errou, mas a gente tem que provar do perdão e continuar firme, continuar andando, porque Deus conta conosco. Conta conosco não porque nós somos os melhores, mas conta conosco porque nós aderimos, nós tomamos uma decisão firme de adesão a Ele, e então, quando nós aderimos a Ele, nós dissemos, pode contar comigo, né? Pode contar comigo porque precisar. E aí na caminhada eu vou errando na caminhada, mas ele pode sempre contar comigo, né? Sempre contar. Com uma pessoa falha, que vai ter muita chance de errar, mas ele pode contar, que eu vou estar sempre com
com ele, né? Seja feita a tua vontade, né? Sempre em primeiro lugar isso, tá? Não sei se você pensa assim, porque você falou do... Né? Eu também estou me lembrando que você falou do momento que a gente é adolescente, né? E depois quando a gente vai crescendo, né? Claro, nós temos valores da nossa consciência, que estão na nossa consciência, que a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado, mesmo que eu não tenha tido uma família estável que tenha ensinado os valores, mas a minha consciência, ela está ali. Quando eu faço alguma coisa errada, ela sabe. Eu posso fingir, eu posso mentir, ser uma atriz na TV dizendo não sei, não estou sabendo o que foi, não tenho... Mas a minha consciência, ela age, não é? E sou julgada pelo que a minha consciência me acusa mesmo, né? O que você acha? Não, com certeza, é isso mesmo. E o interessante é que tudo que todos nós falamos aqui, cada um na sua doutrina, na sua religião, a essência é a mesma, né? Nós somos todos trabalhadores desta seara do Cristo, né? Todos nós. Ninguém, como a senhora disse, ninguém aqui é privilegiado, né? Ninguém é especial, assim, nesse sentido. Eu sou mais eu, porque eu faço isso, eu tenho esta religião. Não. E acredito que quanto mais nós adentramos nesta seara, mais trabalhamos, mais nós temos que trabalhar, né? Mais nós temos que buscar. E essa busca pelo bem é que muitas vezes nos faz deparar com as coisas errôneas, as coisas que não são tão do bem, né? E que vem os conceitos, e vem, como ele disse, eu posso acordar de manhã, eu tenho um dia lindo que Deus me proporciona, mas eu tenho lá a minha opção de ser ou não ser bom, né? Eu bato meu dedinho ali na cama, o dia já fica péssimo, e dali eu já saio nessa corrente, né, que você falou, eu já vou passando meu mau humor para um, para o outro, e sabe Deus até onde vai parar essa corrente, onde vai fechar esse elo, né? Mas o que é muito interessante é isso, é a gente falar a mesma língua, essa mesma língua, é a busca do bem e para o bem, né? E aqueles que estão mais próximos de nós, que vão nos ouvindo e vão vendo também exemplos que vamos passando, né? Não foi isso que Jesus quis de nós, que fôssemos luz, né? Então, essa luz, a gente tem que colocar essa candeia acima, né? E não debaixo do alqueire como está. Então, é muito interessante essa passagem, ela é maravilhosa. O coração fala daquilo que... A boca fala daquilo que o coração está cheio. Seja de coisas ruins, ou seja de coisas boas. A nossa preferência é falar de coisas boas, né? E lutar para que toda essa teoria que a gente tanto aprende, tanto nos foi passado e vamos ainda aprender muito, porque acho que nunca vamos aprender o suficiente, né? Então a luta é essa, um dia de cada vez, né? E que cada vez mais nós possamos aprender, para podermos conseguir ter esse parâmetro do bem e deixar de lado esse mal, que pode afligir a nós, e a primeira pessoa que atinge é a nós mesmos, né? Tudo que fazemos de mal, essa opção ruim que fazemos, a primeira pessoa que atinge é nós. E depois vai se espalhando, né? Vai abrindo o leque. E aí, pegando o gancho que é a primeira pessoa que atinge a nós, você falou de que a gente se massacra, né? E a senhora falou do perdão, né? E hoje de manhã eu ouvi quando a senhora disse assim, quanto a gente mais ama, mais perdoa. Acho isso de uma beleza imensa. Me emociona porque assim, a capacidade, né, de simplesmente deixar o amor fluir, né? A gente não pode negar o pensamento. É muito forte isso. O que nos diferencia dos animais é a capacidade de pensar, né? Mas tudo que a gente aprende no exercício da reflexão, do desenvolvimento do pensamento, deve ser útil para ensinar a gente a amar, né?
Então, amar a nós para conseguir também estar bem e amar o outro, né? Considerando que tem um tempo, né? Olha como que Jesus espera com paciência, né? A ideia de que ele já nos ensinou sabendo que a gente precisaria de tempo, né? E às vezes nós mesmos não temos essa paciência, né? Agora também acho que a gente não deve se acomodar, né? Não, a gente tem que cuidar para ver se às vezes a gente não está acomodadinho, assim, porque o esforço é o próprio caminho, né? Eu acredito que não vai chegar um dia que a gente vai falar assim, pronto, acabou, preciso acho que é sempre o trabalho, é sempre o esforço. Nem dá para ser. E é nesse esforço, com amor, né? Com amor, é que eu acho que a gente vai começando a produzir mais coisas boas do que deixar externar os nossos defeitos, né? É assim, é o que eu quero, mas o que eu devo, a vontade, né, do Pai. Eu estou dizendo, ainda que eu não diga, ele sabe, não é? Estava prestando atenção quando a senhora falava, porque assim, Jesus nos ensinou a ser esse coração sincero, mas aí ainda que eu não diga para ele, que eu fique assim meio avexadinha de falar, ele sabe, né? E se eu já tenho a disposição, o entendimento, né? Meu coração já compreende que mais vale a vontade do Cristo do que a minha, então eu começo a me esforçar para não deixar me levar pelos meus caprichos, pelas minhas ilusões, né? E o pensamento, o desenvolvimento do pensamento, a gente pedir luz, né? Para a gente se tornar luz, a gente pedir luz, porque Paulo tem uma história maravilhosa, eu acho lindo quando a gente fala desse ser enérgico, assim, no bem, e de como ele viveu na sua coerência, né? Enquanto acreditava em uma coisa, se comportava daquela maneira, passou a entender de outro jeito, passou a se comportar de outra maneira. Olha que coisa gostosa a gente ser capaz de ter essa força de cumprir com coerência, seguir a vida com essa coerência, né? E eu acho que foi ele, não foi, que disse assim, que por enquanto todo bem vem de Deus, né? Então, porque sabendo da nossa fragilidade, e a gente sabendo, compreendendo que é melhor a vontade de Deus, porque dele vem realmente o que é bom para nós, então a gente buscar sempre essa sintonia com ele, né? Se desapegar das coisas da matéria, que são os ritos, as tradições, o que é o menos, para ficar com o mais, o que nos educa para sempre. Então, João. Bom, acredito que Paulo é uma excelente representação bíblica do que nós somos. Nós temos o nosso objetivo, que é Cristo, mas nós temos o que nós realmente somos, que é Paulo. Por mais que no nosso dia a dia a gente fale, mas é fácil, hoje eu escolhi acordar bem, eu levantei tranquilo, levantei bem, não me aconteceu nada, e vou levar o dia assim. Aí chega, você entra no ônibus para o trabalho, o motorista mal olha para tua cara, deu um freio, como se falasse para você assim, anda logo que eu tô com pressa. É aquele seu bom humor da manhã. Vamos supor que você ainda esteja com um pouco de paciência. Vamos você tomar um café bom, você acertou no ponto do café e resolveu falar, não, peraí, não foi dessa vez. Aí você chega no teu trabalho, aí tem o chefe com aquela pilha desse tamanho de coisa para você fazer e pede que ele te entregue talvez um relatório ou faz um pedido que você tem, que ele sabe que não vai dar tempo de você concluir e você também tem certeza disso. Ele te entrega às 9 para você entregar às 11. Mais ou menos uma análise de umas 300 folhas para você escrever um relatório para ele depois.
Coloco um exemplo aí, a contabilidade dos últimos 3 meses para você fazer. E aí você já começa a pensar, fala, tá, peraí. Começou bem, né? Realmente. Primeiro foi o motorista do ônibus, agora é meu chefe. Aí você já fala, tá, o que vai vir, né? Qual é o próximo? Mas você resolve não deixar que isso te influencie. Você consegue levar, pelo menos aquelas 2 primeiras horas, consegue entregar o relatório no prazo. Aí você descobre que na hora do almoço você perdeu o ônibus. Aí você já começa a pensar, fala, tá, peraí. Será que realmente aquela decisão que eu tive de levar um dia bem, será que está funcionando? Será que eu vou conseguir sustentar isso? Sustentar essa minha decisão até o final do dia com tanta coisa acontecendo. Nós acordamos ali com Cristo. Na metade do dia a gente já está começando a virar Paulo. Agora tá depois que eu entendi já. A gente já está assim, já está começando a esquentar. Nós acordamos querendo fazer o bem, querendo estar bem, mas na maioria das vezes a gente termina o dia exatamente como Paulo fala. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero, isso sim me vem à tona. E esse mal é exatamente resultado do que nós alimentamos diariamente. Ou a gente alimenta o nosso físico, ou a gente alimenta o nosso espírito. O que o físico quer? O físico hoje quer Facebook, quer WhatsApp, quer Muito lazer. TV, quer cinema, quer dormir até mais tarde. Enfim, a gente quer as coisas que nos dão prazer, que não necessariamente são as coisas que alimentam o espírito. Claro que todos esses itens que eu falei são bênção, né? Com certeza. São úteis. São muito úteis. Principalmente. Bem usados, são Sim. Claro que são. E trazem bênção para as outras pessoas. Mas a partir do momento que a gente começa a usar isso, Como válvula de escape, como... não só como válvula de escape, mas em detrimento de alimentar o espírito, de buscar coisas que, como no nosso caso, a leitura da palavra, o alimentar com uma oração, com uma contemplação, com alguma música de louvor que você goste. Uma música boa que não dá leve. Sim, você sempre vai cada vez mais rápido deixar com que o mal que você não queira vinha à tona. Esse que é o mais complicado. Para isso depende a alimentação do que realmente interessa. Disso depende a gente trazer como prioridade o que realmente interessa a nós. E é com isso que a gente consegue sair da teoria à prática. Não, a minha decisão tem que ser forte. Sim. Ela tem que estar robustecida. E a gente só consegue, na rocha, e a gente só consegue isso se tiver uma boa, um bom alimento. Eu estava aqui lembrando quando você falava da carta aos Colossenses. Aí lá diz que menciona alicerçados e enraizados ou arraigados em Cristo, né? Sim. Porque senão essa planta não vai dar conta de ficar de pé muito tempo. Né? Maíra, como que a senhora acha que a gente desenvolve a vontade de ficar alicerçada? Eu acho que é um pouco do que eu falei hoje na palestra sobre a intimidade com o Cristo. Envolver o Cristo no nosso cotidiano, deixar que Ele faça parte da nossa vida, sabe? E também essas coisas que Ele falou, porque uma das coisas que a gente não nota é que o Espírito tem que ser alimentado.
O espírito precisa de uma comunhão, ele precisa de uma igreja, ele precisa de um grupo em que eu esteja vinculado com pessoas, haja apoio comum no trabalho e afetividade, que formar uma família espiritual, pastoreio. O espírito precisa de pastoreio, ele precisa de uma pessoa que não seja um guru para mim, né, que vai decidir o quê, mas eu me senti pastoreada, eu me senti que tem alguém que lidera o meu grupo, que se preocupa comigo, que me orienta, que vai me puxar a orelha, que vai me chamar para uma conversa, vai dizer, será que você está, o que você anda fazendo, né? Uma orientação espiritual, um atendimento fraterno, um aconselhamento pastoral, não é? E várias outras coisas que alimentam o espírito, que faz com que ele seja forte, né? Para que a vontade seja forte, porque tem certos dons que você falou aí, nós somos diferentes animais, certos dons que são do ser humano, que eles são próprios do espírito humano, como essa capacidade da razão, a capacidade de amar, né? A capacidade de nos relacionarmos na nossa sexualidade, é uma característica do espírito, né? A genitalidade é do corpo, mas a sexualidade é do espírito, não é? Certo? Então a gente tem que ver tudo isso aí, tudo em nós cresce, tudo em nós se aprofunda no Cristo, se enraiza no Cristo, todas as nossas qualidades, né? Que são próprias do ser humano, elas têm que estar alimentadas e se alimentam em Cristo, né? Certo? Então ele se deixa ser o pão do céu, ele se deixa, a vida dele nos alimenta, a palavra dele nos alimenta o nosso espírito, porque senão ele vai ficando fraco. E quando ele vai se enfraquecendo, aí essas coisas que estão lá, que ainda não foram amadurecidas, estão dentro do nosso coração, essa desonestidade, essas coisas todas que não são muito boas, elas vão se fortalecendo, aí vai ficando uma vida carnal, né? Uma vida carnal, em busca dos interesses próprios, né? De coisas fúteis, não é? Da ganância, de várias outras coisas. Nós falamos aqui de escolha, né? E quando a gente faz escolhas, eu lembro uma coisa que eu procuro refletir, que eu acho que eu preciso conquistar, né? Mais, por exemplo, é o discernimento, quando você toma uma decisão, entre o que é o bom, mas não mal acostuma o outro, não deseduca o outro, e o que é a bondade, mas junto com a educação, né? Com uma medida educativa, assim, no sentido de que a decisão da gente sirva. Por exemplo, você citou, eu chego no trabalho, meu chefe me entrega uma pilha de serviço me pedindo para entregar em 2 minutos, né? Até o final da manhã, digamos, em 2 minutos. Aí eu devo dizer a esse chefe, gostaria muito de ser capaz, mas, veja só, se coloca no meu lugar, né? Se você, vamos aqui pensar, fazer isso, é a decisão de se posicionar, né? De dizer assim, vamos conversar sobre isso, não é bem assim, né? Em vez de a gente falar, tá, deixa eu pegar isso aqui, dar um jeito e ver como que eu resolvo, porque está sendo pedido para eu resolver. Então, essas situações, das diferentes maneiras como elas se apresentam na vida, e a gente, as decisões mais cotidianas, inclusive, né? E as grandes também, mas talvez até mais essas mais cotidianas. Esse discernimento, né? De como ter a firmeza amorosa, de como a gente ter uma postura de escolha, que, lembrando agora minha mãe, eu gosto de lembrar quando a gente cai nesse assunto, que ela fala assim, olha, uma coisa é ajudar, outra é mal acostumar, né? Mas chegar a esse discernimento é um desafio, não é? É um desafio. Priscila, o que você tem a dizer sobre esse? Olha, eu acho que para nos manter firmes, muitas vezes a gente vai ter que se indispor e se manter, né? Simplesmente assim, só o fato de você falar, não, eu não participo, não, eu não penso da mesma maneira, né?
você já provoca uma reação negativa na pessoa. E aquela pessoa muitas vezes não vai saber lidar com aquilo. Você sabe por que você está fazendo isso, né? Porque a gente quer cada vez mais estar próximo de Deus e fazer as coisas que Ele nos ensinou, né? Mas muitas vezes as pessoas não entendem que é assim. E Paulo, como foi citado aqui, ele era amado, mas também muita gente não gostava. Ele falava e falava com ímpeto, né? E ele tinha a razão dele. A palavra diz também que quando você for falar com alguém é para você falar com amor, né? Quando você for corrigir alguém é para corrigir com amor. Mas no sentido de correção, mas você, nesse sentido aqui, você apenas está querendo manter uma posição. Eu achei interessante a questão da política que você colocou como exemplo, porque eu, como gestora pública, eu não tenho, não me sinto motivada em atuar na gestão, né? E esses dias eu estava refletindo, é certo isso? É uma atitude um pouco covarde, né? Tô querendo me retirar, aí coloca aqui, me retirar de uma situação onde talvez eu me sinta envolvida e Sente um peixe fora d'água. não peixe fora d'água, mas assim, eu vou ter que me manter firme. Eu vou ter meus momentos de confrontamento, né? Faz parte. Faz parte. Será que a gente não tem que amadurecer nisso? Né? Não é oportunidade. Ambiente Exatamente. de trabalho, ambiente de Quantas universidade, vezes a gente tem que se manter se retrai, Firmes. né? firme, sem estar contra ninguém, nem querer confrontar ninguém, mas a gente tem que ser fiel àquilo que nós acreditamos, sabe? E às vezes não é fácil. Mas tá, aí a gente se retrai, se mantém firme, ou a gente tem que se posicionar e avançar e se manter firme? Aí entra uma palavra que ela disse ali, que com toda propriedade é um dom maravilhoso do Espírito Santo, chamado discernimento. Porque quando nós somos crianças, nós não sabemos discernir entre o certo e o errado. Então, nossa atitude deve ser de obediência aos pais. Os adultos sabem o certo e o errado e determinam para nós, e nós temos que cumprir, porque nós não sabemos escolher entre o certo e o errado. Depois a gente cresce um pouco mais, e aí a gente tem o uso da razão já mais amadurecido, e a gente sabe a diferença entre o certo e o errado. Então, discernir eu escolho o certo e deixo de lado o errado. E nós vamos vivendo, e aí chega um momento em que a gente tem que discernir entre o certo e o certo. Não é? Quer dizer, entre tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quer dizer, nessa situação aqui, eu tenho que saber se é o momento de eu silenciar, se é o momento de eu dizer assim, não dá para fazer até às 11 horas nesse trabalho. Ou se é o momento de assim, deixa eu fazer o que for possível, eu faço de qualquer jeito, aquele quer, é no prazo, eu faço mal feito, né? E quer no prazo, então eu faço do meu jeito, né? Dou um jeito de entregar lá na hora. Então, cabe em cada momento a gente discernir. Nós estamos num tempo em que a gente quer fórmulas prontas, porque quase tudo que a gente vai fazer é automático, nós apertamos o botão, né? Nós apertamos o botão, não tem nada, apertamos o botão, mudamos de canal. Nós damos um clique, nós passamos assim um dedo no celular e vamos, né, modificando as coisas. Então, nós queremos tudo assim muito rápido. Agora, só que em cada momento nós temos que dizer assim, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres de mim, não é? Paulo fez essa pergunta para Jesus naquele encontro lá na estrada de Damasco.
que queres que eu faça? O que devo fazer, né, agora? E se abrir para que ele nos oriente, não é? Porque realmente é difícil. Então, escolher é difícil. Mas mesmo quando eu digo eu não escolhi, eu já escolhi. Eu escolhi não escolher. Eu escolhi ficar parado e deixar a coisa andar, certo? Então, não tem como não escolher. O tempo todo escolher. Eu acho que a gente também pode considerar que Deus, às vezes, espera que a gente esteja nesses ambientes para semear o bem. Exatamente. Né? Porque como que seria se não fosse os que já aprenderam mais puxando a gente e a gente que talvez já possa contribuir um pouquinho, né? Puxando os outros. Isso mesmo. Bom, então terminamos o nosso tempo da nossa conversa, que quando a gente percebe já chegou ao final. E então agradeço todo essa conversa maravilhosa que eu amei demais, não é? Que Jesus nos ajude, todos nós, a fazermos a vontade dele, não é isso? Então, até outra oportunidade. Obrigada.